bom, hoje então vamos conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de maio de 2020 e antes de começar a mostrar pra vocês então as leituras e comentar sobre as séries que a gente andou assistindo por aqui também, deixa eu dar uns recadinhos aqui pra vocês. O primeiro deles é que eu troquei de câmera e este aqui é o primeiro vídeo gravado com essa câmera nova, tá? Eu comprei uma Lumix GH5, a minha Canon T5i que eu comprei lá em 2012, né, com o dinheiro do YouTube, enfim. Quem acompanha o canal desde aquela época deve se lembrar. Então, essa câmera começou a dar uns probleminhas aí. E eu estava desde o começo do ano, né, pensando direitinho como é que eu ia fazer para gravar os vídeos. Eu já testei gravar com o celular também. Então, a partir de agora, todos os vídeos do TLT estarão em 4K. Se o seu equipamento comporta vídeos em 4K, você pode dar aquela mexidinha na engrenagem ali do YouTube e ver o vídeo em 4K. Se não, tudo bem, continue vendo aí na resolução que lhe apetecer, tá certo? Espero que tudo dê certo aí e a configuração da câmera esteja certinha pro vídeo de hoje. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: vocês já usaram aparelho nos dentes? Pois é, eu usei, tirei essa semana e coloquei o que eles chamam de contenção, que é um negocinho que fica ali atrás dos seus dentes, né? Impedindo que os dentes entortem novamente. Pois então, eu coloquei isso ontem e eu ainda estou falando igual o Hortelino. Então peço desculpas aí, tá? Vai demorar um tempinho pra me acostumar a falar com esse negócio aqui atrás dos dentes, mas tudo bem. Vai dar tudo certo e o que importa é o conteúdo, não é mesmo? Então tá. Vou comentar com vocês então os quadrinhos e mangás lidos esse mês, tá numa ordem aleatória aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês então a minha melhor leitura de quadrinhos do mês de maio. Gente, Nada a Perder do Jeff Lemire. Vocês já leram esse negócio? Cara, Jeff Lemire é bom demais. Eu me lembro que o primeiro quadrinho que eu li dele foi uma coleçãozinha, na verdade, né, em 6 volumes, chamada Sweet Tooth. Vocês já leram Sweet Tooth? É uma história pós-apocalíptica absolutamente sensacional. Eu li aquilo quando? 2011, 2012, faz um tempinho já, e de lá pra cá este homem só me surpreende. Eu, inclusive, não entendo como é que as histórias do Jeff Lemire ainda não foram parar em Hollywood. Mas então, aqui no Nada a Perder, a gente acompanha a história deste cara que foi um jogador de hóquei, muito promissor, diga-se de passagem, mas ele tinha um probleminha ali de, como é que vamos dizer, arroubos de violência, não é mesmo? Um belo dia ele resolveu quase quebrar a cara, literalmente, de um jogador aí do time rival, isso durante o jogo, e aí acharam melhor tirá-lo ali do time, aquela coisa toda. Então agora ele vive uma vidinha merda, assim, entendeu? Então ele tem um trabalhinho ali numa lanchonete, ele vive sozinho, as pessoas se afastam dele porque sabem que ele tem esse problema aí, essa história de violência. E é isso, né? Esse aqui é o rapaz, o personagem principal da história. Ele é meio índio também, essa história se passa no norte, numa cidadezinha, num lugar bem gelado mesmo, mas então. O que acontece é o seguinte, ele tem uma irmã mais nova que vive num outro estado e ela tá passando por uns perrengues, aí ela tá com um problemaço que eu não vou contar pra vocês pra não estragar a experiência de leitura de quem vai ler Nada a Perder depois desse vídeo, mas então. Essa irmã vai atrás dele, né, vai pedir ajuda e tudo mais, e ele vai tentar resolver o problema da irmã. Este problema envolve um ex-namorado violento também, então você já imagine aí como é que vai se desenvolver essa história. Mas o final é surpreendente, é um final muito bonito. E é isso, minha gente, é uma baita de uma história interessante pra caramba, seca. O Jeff Lemire tem aquele traço que não tem frescuras, né, então. E a história se passa nesse ambiente absolutamente gelado. Eu particularmente gosto bastante dessas histórias ambientadas aí, sei lá, no Alasca, lugares assim, enfim. Olha, baita história. Se vocês não conhecem nada do Jeff Lemire, não sei dizer se essa aqui seria uma boa porta de entrada, mas é aquilo também. Se você se interessou pela história, leia. Vai valer bastante a pena, tenho certeza disso. Aí na sequência eu li o 4º volume de Nausicaa e gente, que mangá espetacular. Eu não sei se já tá saindo pela JBC, mas quando o pessoal da JBC começar a relançar aqui Nausicaa, não deixem passar, porque isso aqui vale muito a pena. Então, nesse 4º volume, não sei mais o que eu posso comentar com vocês sem dar spoilers, mas enfim, Nausicaa vai conhecer ali um monge que vai contar pra ela a respeito de uma profecia. E essa profecia meio que tem a ver com uma floresta que vai derreter e vai tomar conta ali da crosta terrestre, né, do que sobrou da Terra, digamos assim. E é isso, né? Profecias nunca dizem exatamente o que é que vai acontecer. Mas ao longo aqui desse volume, ela vai descobrir que um vilão aqui da história está criando uma arma biológica, né? Está criando ali uns esporos mutantes que crescem pra caramba, assim, crescem desordenadamente. É um negócio assustador. Inclusive tem uma cena muito boa aqui em que ela tá mexendo num desses esporos de laboratório, né, pequenininhos, dentro ali de uma aeronave
e aquele negócio começa a crescer absurdamente dentro da espaçonave, eles estão ali dentro, enfim. O problema é que até o final desse volume aqui ainda não tinha sido encontrado um antídoto para esse troço que cresce desordenadamente e ocupa todos os espaços. Enfim, não sei se me fiz entender, mas o caldo da história de Nausicaa só vai engrossando conforme os volumes vão correndo. Baita mangá sensacional, gente. No mês que vem eu vou tentar terminar Nausicaa, faltam ainda 4 volumes, e aí a gente conversa melhor sobre esse mangá sensacional. Muito bem, na sequência eu li 2 trabalhos do Orlandelli. Vocês conhecem o Orlandelli? Para o pessoal que acompanha aí os lançamentos da Graphic MSP, ele é o autor de uma HQ do Chico Bento chamado Arvorada, que é uma das coisas mais lindas que você vai ler na vida. Eu gosto bastante do trabalho do pessoal do Graphic MSP, mas eu não sou aquela fã xiita, eu não amo todas as coisas que eles lançaram, não. Inclusive algumas são bem fracas, tá? Na minha opinião. Mas o Arvorada do Orlandelli é um negócio lindo de doer. Vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. Quem já leu, confirma aí pra mim nos comentários, por favor. Isso, obviamente, se você também gostou do Arvorada. Mas então, gente, eu li o 2º volume do Mundo de Yang. Eu já tinha adorado o primeiro, a capinha tá aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Então, esse aqui é o 2º volume chamado Rumo ao Sul. Mas, na verdade, nós temos 2 histórias. Nós temos Rumo ao Sul e nós temos também Um Dia Ruim. O que é aqui o Mundo de Yang? É uma história baseada aí numa coisa meio zen. É uma história de fantasia que tem bastante de filosofia oriental. E é muito engraçado, os personagens são muito engraçadinhos. Então você tem esse garoto, né, que é o Yang, esse garoto encapuzadinho aqui, ele tem um mestre, né, enfim, que meio que recrutou o Yang pra fazer parte ali de um grupo, né, e ele passa o tempo todo falando desse grupo, esqueci o nome do grupo agora. É Irmandade da Luz ou algo assim. Bom, enfim, né, o Yang passa aqui o quadrinho inteiro imaginando que essa Irmandade tenha muitos membros e tudo mais, mas na verdade tem só mais 2 pessoas. E é isso, então nesse volume o grupinho aumenta e as histórias são muito legais, gente. Tem a ver então com essa coisa de aprimoramento pessoal, digamos assim, e você tem, né, essa Irmandade da Luz aí lutando contra os inimigos. E como eu disse pra vocês, o texto é bem engraçadinho. Olha, baita HQ legal pra caramba. Eu vou deixar os links lá embaixo para onde vocês podem encontrar não só esse volume, como o volume anterior também. E eu li Os Olhos de Bartô. Essa aqui já é uma HQ mais puxada pro drama e é uma história muito bonita desse rapaz, né, o Bartô, que veio ao mundo de um jeito bastante triste e tal, e ele é aquele tipo de pessoa que tem tudo pra ter uma vidinha muito triste, mas ele vê o lado bom das coisas, né? Tem um momento aqui, eu devia estar anotado, em que o narrador vai dizer que Bartô via as flores, né, mas ele não via os espinhos. Aí um belo dia ele viu os espinhos. E dali a pouco ele viu a flor novamente. Então, essa aqui acaba sendo uma história sobre uma pessoa que tinha tudo para deixar o seu meio determinar aquilo que ele seria. E num dado momento ele vai deixar que isso aconteça, né? Ele vai fazer parte de um grupo ali que vai fazer umas barbaridades em nome do bem da comunidade, digamos assim. Mas ele se arrepende, ele percebe que aquilo tudo é muito errado e ele volta a ver a flor. Então é uma figura que se recusa a ser determinada pelo seu meio. Aqui, ó, eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês, olha lá. O traço do Orlandelli é muito bonito mesmo. E a história, né, o roteiro todo, também é muito bacana de acompanhar. É um drama, mas não é aquele tipo de história que te deixa mal ao final, sabe? Tem ali uma certa mensagenzinha de esperança. Enfim, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Se vocês não conhecem, deem uma chance aí pro Orlandelli. E por fim, eu li esse mangá que saiu pelo pessoal do Pipoca Nanquim, chamado O Último Voo das Borboletas de Kantakahama. Gente, olha só, é um mangá bonito pra caramba. Então, assim, é uma história também bastante dramática, eu diria, é um dramalhão, que vai contar a história ali de uma moça que trabalha num bordel japonês. Vamos tentar mostrar o trabalho de capa aqui. Eles colocaram essa jacket, então tá aqui a personagem principal da história, que é ali a moça mais bonita daquele bordel, a moça mais desejada e tudo mais. Então, e aqui na capa mesmo do mangá você tem a mesma imagem, só que você tem aqui alguns turistas tirando fotos ali. O trabalho gráfico tá impecável para variar, né? Enfim, e é isso, você tem nesse mangá a história dessa prostituta japonesa, é uma história super bonita, você vai descobrir por que ela está trabalhando naquele bordel, o que a levou, né, a levar esta vida. E isso tem a ver com a doença, né, do homem que ela ama e tudo mais. Então, é sim uma história muito bonita.
Mas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu terminei a leitura deste mangá, deixei ali na mesinha da sala, fui dormir. No dia seguinte, quando eu dei de cara com o mangá novamente, eu precisei fazer um certo esforço pra me lembrar direitinho da história. Então não é nada muito marcante, não. A arte é bonita pra caramba, a história é bonita, mas assim, não é nada demais. Não é nada de imperdível, é isso que eu quero dizer pra vocês. Mas é um mangá muito bonito, é um standalone, né? Pra quem não gosta de ficar acompanhando aqueles mangás infinitos, não é mesmo? Tipo One Piece, né? Sim, gente, eu desisti de One Piece. Talvez um dia eu volte, mas não prometo nada e não estou com vontade de retomar One Piece nesse momento, vocês me desculpem. Mas o que eu li, tipo, sei lá, os 80 e tantos volumes que eu li, eu gostei pra caramba. Realmente só tá me dando um certo desânimo de acompanhar uma série tão longa. Eu tenho preferido mangás mais curtos mesmo. Então é isso. Esses foram os quadrinhos e mangás do mês. Agora eu vou comentar com vocês as séries que a gente tem assistido por aqui. Bem, no vídeo anterior eu comentei com vocês que nós estávamos assistindo The O.C. aqui da nossa coleção, mas aí o que aconteceu? Quando a gente chegou à 4ª temporada, alguns dos discos começaram a apresentar uns probleminhas. Então, assim, a gente só conseguia assistir os 2 primeiros episódios do disco e os outros 2, geralmente tem 4 episódios em cada DVD, deram problema em praticamente todos os outros discos. Isso é uma coisa, se você aí é colecionador de DVDs e tudo mais, vira e mexe, sabe? Seria importante você dar uma olhada em como é que anda a sua coleção, botar ali, ver se tá funcionando tudo, porque assim, não tem explicação. Era um box que ele comprou novo, assistiu somente uma vez, a gente tá reassistindo agora e o DVD deu problema. Então a gente precisou parar ali no comecinho da 4ª temporada, que tá bem diferente, né, das temporadas anteriores. Você tem ali um momento de vingança, não vou contar pra vocês o que acontece no final da 3ª temporada, mas é uma coisa bem triste que acontece no último episódio, na última cena. Então, uma pessoa ali que vai morrer, tá certo? E aí, no comecinho da 4ª temporada, você tem uma coisa ali do personagem principal tentando se vingar. Mas resolvido este problema, a série passa a ficar com uma cara mais de comédia. Não ficou ruim, muito pelo contrário, tá bem bacana, enfim. Aqui a gente precisou parar porque os DVDs começaram a dar problema. Mas se tudo der certo mais pra frente, a gente consegue assistir aí por outros meios, né? Enfim. Se eu não me engano, o Beto já encomendou outra caixa. Esse é um dos problemas de quem compra séries, né? A gente não consegue ficar com a série defasada na coleção. Aí eu segui uma dica de vocês aqui, que vocês já vinham me dando já tem um tempão, e assisti a 1ª temporada de Sex Education na Netflix. E assim, gente, eu comecei gostando muito dessa série. Até, sei lá, o capítulo 4, eu tava gostando pra caramba, me divertindo mesmo. Mas da metade pro final da 1ª temporada, eu já tava assim, ai, os episódios são longos, né? Quase 1 hora aí de duração cada um deles. E eu fiquei com a impressão de que não tem tanto assunto assim pra preencher episódios de 1 hora. Por mais que sejam apenas 8 episódios, enfim, ficou uma certa repetição ali. Pra quem não conhece Sex Education, você vai acompanhar aqui a história de um garoto que é filho de uma sexóloga, tipo Marta Suplicy nos anos 80, né, pra quem lembra, enfim, que é vivida pela Gillian Anderson, né, a Scully do Arquivo X. Eu não sei vocês, mas o mesmo amor que eu tenho pelo Mulder, eu tenho pela Scully, então eu tenho que assistir todas as séries que ela faz. Ela, inclusive, é muito mais atriz do que David Duchovny, né? Mas enfim. Não sei se vocês já viram Hannibal, mas o papel dela em Hannibal é espetacular. E ela fez alguns filmes dos quais eu gosto bastante também. Tem um filme dela com a Sharon Stone, passava na sessão da tarde, que eu gosto pra caramba, vou deixar a capinha aqui do lado. É um drama também, mas é uma história tão bonitinha. E enfim, ela tá em outras séries aí que eu acho muito boas. E eu fiquei com vontade de passar essa série pra frente, né? A Sex Education, só pra ver as cenas dela num dado momento. Mas tudo bem, acompanhei a 1ª temporada inteirinha, tem uma 2ª temporada pra ver ainda, vou continuar vendo, porque, né, amamos Gillian Anderson. Mas é só por isso mesmo, porque os personagens adolescentes me irritaram um pouco, tá? Então, essas séries millennial decididamente não são pra mim. Mas então, aí depois a gente começou a ver um negócio chamado Penny Dreadful City of Angels. Vocês viram isso? Fizeram um reboot de Penny Dreadful, que é uma coisa que eu não entendo, porque assim, uma série tão boa como Penny Dreadful foi ali naquelas 3 temporadas, poderia muito bem ter durado, sei lá, mais 10, né? Sem problema nenhum. Porque tinha assunto, tinha personagens sensacionais, tinha um elenco excelente, olha, uma baita de uma... Se você nunca viu Penny Dreadful, faça favor a si mesmo. E aí resolveram fazer um reboot agora, mas tudo bem. Só que assim, fizeram uma coisa muito diferente do primeiro Penny Dreadful. É uma história que se passa na Califórnia, do entreguerras, então você tá ali em 1935, 36, sei lá.
esse é um ambiente, parece bacana, não é? Pois é, só que não. Eu ainda não entendi o que é que tem de, sei lá, misterioso, sobrenatural, sei lá. Você tem lá a personagem da Ana Bolena, né? Qual é o nome dela? Natalie Dormer. Que é uma criatura meio estranha, ela tem uma irmã que é uma santa, né? Enfim. Mas elas aparecem pouco e você tem poucas coisas envolvendo as histórias sobrenaturais, que era a grande graça lá de Penny Dreadful. Sem contar que a primeira Penny Dreadful tinha aquela coisa de ser baseada nos grandes clássicos da literatura gótica, né? Então você tinha ali personagens como o Dr. Frankenstein, você tinha o, né, qual é o nome dele? Dorian Gray, até o Drácula apareceu num dado momento. Então era uma série bacana pra caramba, principalmente pra quem gosta de literatura. Agora, essa Penny Dreadful nova, gente do céu... Eu assisti até o 3º episódio e já joguei a toalha. Enfim, é isso, minha gente. Joguei a toalha mesmo, desisti, tá ótimo. Se o negócio melhorar pra caramba, vocês me contem depois, que quem sabe eu tento dar outra chance aí. Mas não está nos meus planos. E a gente começou a ver uma série antiga da HBO. Antiga naquelas, né? Deve ter uns 10 anos já. Uma série chamada How to Make It in America. São só 2 temporadas, né, de 8 episódios, são episódios curtinhos, e ela tem várias características que lembram bastante Entourage, né, que é uma série da HBO que a gente adora, né, e enfim, tem uma cara de Entourage também, principalmente na forma como a série foi filmada e tudo mais, e aí nos créditos você tem o nome do Mark Wahlberg, que era um dos produtores do Entourage também. Então, se você gostou da primeira série, provavelmente você vai gostar do How to Make It in America também. Que é bem bacana, é uma série que vai contar ali a história de jovens, né, tentando se virar ali em Nova York, nos dias atuais. É uma série bastante contemporânea. E aí você tem de tudo, você tem ali uma família dominicana tentando lançar um concorrente do Red Bull, né, que é o Rasta Monster, né? Você tem um garoto que era ali do One Tree Hill, tentando ganhar a vida ali com um amigo dele que é dominicano também, lançando uma linha de roupas. Mas é bem aquela coisa de mostrar a vida desses jovens que ainda não fizeram 30 anos, né, tentando se virar ali em Nova York. É a mesma faixa etária de Friends, inclusive, mas não é outra pegada, é uma coisa que puxa mais pro Entourage mesmo, principalmente quando eles começam ali a lidar com modelos e pessoas que têm grifes e coisas assim, enfim. Mas basicamente é isso, é a vida de jovens antes dos 30, tentando se virar ali em Nova York, uma série bem divertidinha, episódios curtinhos, a gente já tá aí terminando a 2ª temporada. E é isso, como vocês puderam ver, Sex Education não funcionou, me digam aí mais séries que vocês acham que eu deveria ver. Mas eu vou continuar vendo essa série, vou ver até o final da 2ª temporada, principalmente por conta da Gillian Anderson, mas vamos ver, né? De repente a 2ª temporada é melhor que a primeira, nunca se sabe. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Vejo vocês então no finalzinho do mês que vem com mais quadrinhos, mangás e séries, e vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.